Moema, bom dia. Você tá dando pra me escutar, meu amor? Você poderia me dizer se tá dando pra escutar tranquilo? Eu vou enviar aqui, envia live para as pessoas, para elas poderem participar. Miriam, você tá boa, meu amor? Você consegue me escutar? Tá dando para conseguir me escutar bem? Me fale, de 0 a 10, como que está o meu áudio, por favor. Que frio, hein, gente? Ui, tô mandando para todo mundo aí, vocês enviam, tá dando sim, né? Escutando normal, então tá bom. Tá aqui funcionando. Então vamos para nossa live, né? Ontem algumas pessoas, eu coloquei a caixinha falando sobre a quarta-feira de cinzas. E eu comecei a falar sobre o que eu gosto de rituais, né? E para mim, né, o modo mais racional de dizer, a nossa quaresma é um tipo de ritual religioso que a gente gosta, né? Nós que somos cristãos, a gente tem. E cristãos católicos, né? Eu não fui muito da base católica, porém, meu marido minha família teve até o início. E o que me surpreendeu é que eu recebi mensagens sobre propósito. Não tem um propósito. A outra também falou que não tinha propósito. Eu quero saber se meu áudio está muito baixo ou se está bacana eu falar assim. O que vocês acham? Tá alto? Tá bom? Me informe, por favor. Ou tá baixo? Gente, que frio é esse aqui na minha cidade de Anápolis? Tá bom o áudio? A altura do áudio? Tá bom? Tá. Então vamos lá, meus amores. A gente vai falar aqui hoje sobre propósito. Mas propósito é uma coisa de se falar na psicanálise? Claro, a gente precisa ter uma motivação, a gente precisa do desejo. Na psicanálise a gente fala correr atrás do seu desejo. O propósito, ele dá um sentido à vida. Tem muitas pessoas que elas precisam sentir o propósito, saber que elas estão atrás de um propósito. E o que muitas pessoas se enganam é que o propósito, vai estar ali na sua frente como se fosse um exame médico, que você vai lá no médico e faz uma análisezinha e ali surge o propósito. Não é ali que surge o propósito. O propósito surge caminhando. Você vai se conhecendo e vai descobrindo. Né? O meu propósito de acolher, de educar, de amar, de ensinar, começou muito no meu caminhar. Como eu falo, como a psicanálise entrou na minha vida, o vídeo que eu falo sobre como a psicanálise entrou na minha vida demonstra bastante isso. E principalmente, a psicanalista nasce no divã, e para mim nasceu no divã, e o atendimento da psicanálise nasceu em sala de aula, onde eu trabalhava com uma questão de acolhimento. Mas eu escutava isso de muitas pessoas. Nossa, a Fernanda ela é muito boa para escutar, a Fernanda é boa para acolher, a Fernanda é boa para ver os pontos positivos, a Fernanda é boa para isso, a Fernanda é boa para analisar. Eu escutava muito isso, muito isso das pessoas. Fernanda, você devia... Eu lembro que os namorados terminavam e falavam assim, cara, você investiga os motivos, você devia... Falava, né, porque todo mundo só conhece aqui em Goiás, conhecer mais como psicólogo, poucos conhecem psicanalistas. Você devia ser psicóloga. Eu falava, psicóloga não. Tanto que eu não me encontro com psicólogos e fui para a área da psicanálise, né? Mas, que psicólogo também é muito bom, mas é porque meu cérebro eu era muito intensa, sabe? Eu saía, ia para as baladas, enquanto estava o pessoal conversando e querendo se pegar, eu tô lá. Mas por quê? Querendo refletir a vida. Isso do refletir, do estudar, do investigar, do acolher e do ajudar, era algo meu. Já era algo meu nato. Assim, eu já vinha com aquilo ali, entendeu? E aí a gente vai descobrindo, e minha primeira carreira não foi nada disso. Minha primeira carreira foi banco. Algo nada a ver com nada consta, né? Era banco. Não tinha nenhuma relação com o que eu faço hoje. Com o tempo, principalmente quem é da minha geração, né? Geração Y, a gente foi aprender que tinha que sair do colégio, fazer um vestibular, escolher uma carreira e trabalhar em algo que você não gosta a vida toda. Eu passei por isso, até passar por uma depressão. Quando eu passei por uma depressão, que foi uma depressão um pouco puxada, eu tinha que ressignificar, sabe? Eu perdi muita coisa, eu tinha que ressignificar minha vida.
Aí a gente descobre, cara, que a vida ela é para ser vivida bem agora. Não é para quando você tiver 60, não é para quando você tiver 70 anos. A vida ela é gostosa para você viver no agora. E isso virou uma meta. Eu estava na casa dos meus pais, eu tinha vendido meu carro, eu falei, cara, eu vou recomeçar minha vida por dentro do que eu acredito. E a gente faz caminhando este propósito. Eu lembro que eu escutava bastante, participava de lives, estudava, fazia análise e fui descobrindo, né, a terapia, a análise me ajudou muito a me descobrir o que realmente eu gostava, a dizer não para as coisas que eu não gostava, porque o mais difícil para a gente encontrar o nosso propósito não é nem a gente saber o que a gente gosta, é dizer não para as coisas que nos traz segurança e que a gente não gosta. Então, gente, é propósito. O que é propósito, Fê? Propósito é aquilo que você, todo dia de manhã, você acorda com o coração cheio. Um coração muito cheio para correr atrás. E muitas pessoas não sabem, né, o seu propósito, não sabem lidar com descobrir o seu propósito. E Fê, por que você acha que essas pessoas não conseguem descobrir o propósito? Olha, se eu fosse arriscar em dizer algo, eu diria que as pessoas não conseguem descobrir o seu propósito porque elas estão totalmente perdidas em seus medos, em suas inseguranças, em tradicionalismos, em elogios do outro, em que o outro vai achar dela, o que o outro vai pensar dela, e também na sua baixa autoestima, né? Para a gente viver o nosso propósito, a gente precisa ter autoestima, a gente precisa bancar aquilo que a gente ama. E muita... Ah, tá muito baixo? Obrigada, Fernanda. Olha aqui para mim se vai melhorando. Melhorou, Fê? Nossa, obrigada, Fê. Olha se melhorou. Deixa eu pegar com o microfone. Olha se melhorou aí, Fê. Melhorou? Pessoal, ficou mais alto? Oiê. Melhorou? Ah, então tá bom. Então ficou mais alto. Então o microfone tá funcionando, né? Deixa eu até confirmar aqui. Tá funcionando. Então, meus amores... Ah, agora ficou ótimo. Então tá bom. Então, assim, o que pode atrapalhar essas pessoas a descobrirem um propósito? Ah, melhorou, pois esse aumento estava baixo. Obrigada, gente. Vocês ficam caladinha, hein? Vocês ficam caladinha, hein? Eu sou uma pessoa educada, fala baixo. Mentira. Eu não sou uma pessoa que fala baixo, não. Eu falo alto pra caramba. Então, pessoal, o que acontece? Muitas das pessoas, elas não vivem o seu propósito ou não descobrem por causa de baixa autoestima. Sabe? Não sabe o que sente, não tem coragem de bancar, tem medo, vai viver o tradicionalismo, vai viver a sua carreira. Muitas pessoas têm medo da transição de carreira, é muito ligada ao status que a carreira que ela tem pode proporcionar, porque viver o que chamamos de propósito é você montar a sua carreira, é você decidir por você mesmo e por si só o que você quer para sua vida. Sendo que a nossa carreira começa lá atrás, né? Começa lá atrás, quando a gente está no ensino médio e o pai e a mãe que dá pitaco em que vamos fazer. Então, para a gente viver um propósito, é vencer muitos obstáculos pessoais. Obstáculos esses que eu venci na análise. E que a gente vai descobrindo ao longo do caminho de, pô, aqui acabou meu ciclo, velho. Vamos para outro passo, vamos para um passo profundo. Eu falo, esses dias numa conversa no Instagram, alguém perguntou assim, você tem os mesmos desejos de quando você tinha 19, 20 anos? E eu parei e falei, cara, tenho. Acabou que toda a minha vida eu fui vivendo e fui buscando em direção ao que eu vivo hoje, ao que eu desejo, ao que eu quero. E hoje ainda tenho desejos lá na frente, nós temos desejos intermináveis, nós funcionamos à base do desejo, como já diria Freud, né? O desejo é que nos move aí. Então, nós precisamos desse desejo, e meu desejo lá atrás, hoje, ele foi caminhando para o hoje onde eu vivo. E pra gente viver o que a gente acredita, é preciso muita autoestima, é preciso você cuidar de você, é preciso você aguentar as críticas, é preciso você enfrentar os medos. Porque, querendo ou não, a gente importa muito com o olhar do outro. E se esse olhar do outro nos aprisiona, aí a pessoa ela não consegue decidir, bancar o seu desejo. A psicanalista não adianta, ela sempre aparece, né? Por mais que eu queira fazer uma coisa mais informal, a psicanalista sempre aparece. A gente precisa bancar os nossos desejos, os nossos sonhos, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, receber as críticas.
A gente precisa. Para você ver, algumas profissões não conhecidas são muito criticadas. Muitas profissões não conhecidas são criticadas. A influencer que surgiu junto com a internet. Na nossa geração não tinha isso. O quanto são banalizadas. E elas cumprem o propósito delas, o que elas gostam, o que elas não gostam. Ah, Fê, mas tem algumas que são fúteis. E daí elas acreditam. Tinha necessidade, houve a necessidade e existiu aquilo ali. Existe uma ferramenta, acredito que ela é japonesa. Deixa eu até ver aqui se eu consigo ver se ela é japonesa. Ah, é japonesa. Uma ferramenta chamada Ikigai, que faz você buscar a descobrir o seu propósito. Mas aí quando o cara vai explicar o que seria essa ferramenta, deixa eu ver aqui, eu fiz terapia com a psicóloga e fiquei muito desacreditado, como que nunca deu certo. Desisti na terceira e falava muito e saí de lá me achando um imbecil sobre minha... Depois eu vou continuar lendo, tá, meu amor? Então, no Ikigai, parecia assim, o cara explicando, parecia óbvio, mas parecia óbvio para ele, talvez, quem pratica meditação, quem pratica o autoconhecimento, né? Porque no Ikigai, porque essa ferramenta de você descobrir o seu propósito, você vai lá, descobrir o que você ama, né? Que é a sua paixão, o que você é bom, o que o mundo necessita e pelo que você pode ser pago. Parece simples, né? Mas não é. O que você ama é muito difícil você assumir para você o que você ama. E por quê? Pode ter crenças aí, crenças de que se a gente falar que eu amo algo e não é certo, crenças de você achar que é errado amar o que você ama. Existem muitas crenças aí que podem atrapalhar você descobrir o que você realmente ama. Você sabe o que você ama? Por exemplo, eu amo educar, eu amo ensinar, eu amo falar aqui. Adoro atender. E isso foi, se eu pegar todas as minhas profissões, foi atendimento e acolhimento, mesmo que seja no banco, foi atendimento e acolhimento. Então eu dava muita atenção a quem eu atendia, certo? E aí, você já parou para pensar? O que você ama? Eu amo esse contato do cuidar, que é, inclusive, o que a gente ama muitas das vezes na nossa vida fora aqui, pode ser o nosso prejuízo, né? Por exemplo, esse meu lado maternal, é um lado que eu controlo um pouco na profissão, é um lado que eu tenho que controlar um pouco em casa, porque é um lado do cuidar, do amar, do maternar. E eu amo fazer isso. Peguei essa característicazinha e joguei na minha profissão, joguei no que eu faço aqui. E você tem consciência do que você ama? Você já conseguiu tirar tudo que você não ama, o que você tem prazer? Você já conseguiu assumir para você o que você tem prazer em fazer? Muita gente não consegue. Muita gente não tem noção do que fazer. Muita gente não tem noção do que ama. Muita gente vive tanto para o outro que não sabe nem o que ama. Olha que interessante. Aí a gente vem para a parte da vocação, que é o que você é bom. É outro ponto que as pessoas não sabem olhar. Tem muita gente que tem dificuldade em assumir que são bons. Dependendo da sua história de vida, dependendo dos seus traumas, dependendo das suas dores, a pessoa ela não tem noção no que ela é boa, porque ela foi muito criticada e às vezes ela nunca chegou num lugar em que ela falasse, porra, sou boa pra cacete aqui nesse lugar. Vou beber aqui meu tererê. É tererê ou tereré? Tereré, né? Que tem acento, né? Eu vou beber aqui. Então é muito difícil para muitas pessoas entenderem no que elas são boas. É interessante. Às vezes dói até em mim. Eu tenho uma certa dificuldade de achar em tudo que eu faço bom. Quando eu recebo elogio do outro, nessa parte aí que havia a validação do outro. Nossa, Fernanda, você é muito bonito. Eu fico, sou? Né? Mas pra mim eu gosto. Então eu foquei muito no que eu amo, no que eu gosto de fazer, no que eu vou fazer melhor. Como eu sou uma dessas pessoas que tem dificuldade em me elogiar num ponto assim, isso aqui tá bom, porque talvez não, eu sou muito exigente. Ui, olha o vento, hein, Brasil? Sossega aí, Jesus, ajuda nós aqui, hein? Então, gente, peraí que o vento aqui tá forte, só esperar esse vento passar. Mas tá dando pra vocês escutar, né? Tá bonitinho, né? Então, como eu sou uma dessas pessoas que dá dificuldade em falar assim, pô, sou boa nisso. Eu sei que eu sou boa em raciocínio rápido, eu sei que eu sou boa em resolução de problemas, eu sei que eu sou boa de encontrar alternativas, eu estudo muito, eu leio tudo de tudo, parece que é um computadorzinho aqui na minha cabeça, sabe? Mas, se ele chegasse, Fernanda, você é boa?
olha, eu acho que eu descobri tanto que o pessoal disse, é uma excelente psicanalista. Eu falei, cara, isso mesmo. Aí eu comecei, muita gente chegava, e gente assim que eu admirava pra caramba, profissionalmente mesmo, e chegava, nossa, eu te admiro. Aí depois eu falei, cara, eu sou boa mesmo. Aí eu comecei a aceitar. Mas o que? Eu já tava vivendo o que eu acreditava que era o melhor pra mim, que eu gosto, que eu quero viver, que eu quero vivenciar, né? Eu já estava ali naquela, vivendo aquilo. E pra gente que tem muita dificuldade em saber o que é bom, focar no que você gosta e faz bem feito, ok. Você fala, não, tô fazendo bem feito. Mas dói o assumir o bom. Não nego a você. Entende que são 2 pontos que eu já trouxe do Ikigai, que realmente é uma ferramenta que usa para você descobrir o seu propósito, que a gente precisa de muito autoconhecimento e cuidado. Um cuidado mesmo, é pegar o coraçãozinho ali e cuidar de verdade. Aí o terceiro é o que o mundo necessita. O que o mundo está precisando? O que o mundo... e esse eu acho difícil. Vou falar para você que me dá até um branco. O que o mundo precisa? O mundo está precisando de gente que direciona mais isso, mais aquilo. O que o mundo precisa? Esse que o mundo precisa, às vezes, é um mundo que você está vivendo próximo. Né? É um mundo que você está vivendo próximo. Você vai começar... Você tá, por exemplo, você trabalha com obras. Aí você está indo nas obras e você está vendo, porra, tá precisando aqui, gente, de gente que cuida assim, assado da obra. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de mexer com a obra. Que tal eu trabalhar com isso? Que tal eu investir nisso? Que tal eu aprimorar isto? E essa missão, que se torna uma missão, você pode aprimorar, você pode trazer o seu plus, pode trazer o seu acolhimento. Por exemplo, nos meus atendimentos, os meus pacientes, eu gosto que, eu sempre achava assim, que na terapia era um lugar para você se sentir em casa. Eu vou pro meu psicanalista, e aí tem, agora não, porque eu vou no meio do atendimento, então eu tô indo com roupa de atendimento de trabalho. Mas antes, quando era no meu dia de folga, meu dia off, que agora não existe mais, porque todas as manhãs minhas são do meu filho, e aí agora eu atendo todas as partes da tarde. Quando eu ia no meu dia off, eu ia de chinelo e uma roupa que ficava em casa, assim. Meu marido, amor, você vai desse jeito pra terapia? Eu falei, vou. Eu quero desse jeito pra terapia. Sabe por quê? Porque lá é o lugar que eu quero ficar à vontade. E eu quero falar igual criança. Quanto mais você amadurece, fazendo terapia, vai fazer de 14 para 15 anos que eu faço análise. Quanto mais você amadurece, mais você quer chegar lá e chorar como uma criança. Muito, muito, porque você sabe que ali é um lugar de você ser frágil, ali é o lugar de você falar merda, ali é o lugar de você falar coisas que todo mundo te reprovaria, porque não é o meu papel, não é o papel do meu analista reprovar o que está sendo escutado, né? E, gente, a gente fica tão concentrado que a gente nem assusta, tá? Bebemos um pouquinho. Então, o que eu falava? Eu falava, gente, acho que lugar de terapia tinha que ser um lugar tipo casa de vó, casa de mãe. E quando é o meu presencial, as pessoas chegam assim, eu dou um acolhimento. No online eu tento acolher o máximo possível da minha forma, porque está à distância. Chega lá, tem um cafezinho, você quer isso, aquilo, tem um banquinho da pessoa colocar a perna, tem todo um cuidado. Tem muita gente que fala, filho, eu queria tanto falar alguma coisa, eu esqueço. Tem um grupinho que é só para... O grupinho não, assim, é um grupo, né, que é entre mim e o próprio paciente, que ele pode colocar os lembretes dele lá. Foram coisas que eu vi a necessidade de um acolhimento maior. E eu trouxe isso. E eu acho que o mundo necessita de terapeutas, né, psicanalistas, psicólogos, que trazem um pouco essa humanização, né, esse amor. A TDAH que tá olhando ali uma boila ali, tem um negócio sujo bem aqui. Ei, gente, a TDAH desculpa, é foda. Conversando com vocês aqui, eu olhei um trem ali. Então, o que o mundo necessita? O que você pode fazer diferente dentro do que você ama? Dentro do que você ama, né? E pelo que você pode ser pago. Tem algo que você precisa ser pago, né? Então você precisa estar dentro daquilo. O que eu acho interessante, por exemplo, meu marido, ele é médico. Aí um dia eu falei assim, ai amor, vamos... Você podia mudar de área para uma área que a gente tivesse liberdade geográfica, né? Porque se deixar eu quero ir pro mundo, né? Quanto mais desapegado eu for do lugar, do local físico, melhor é para mim. E ele não. Para ele é diferente. Eu falei, ai amor, você podia tanto... ser um médico, amor, você não faz psiquiatria e faz uma transição de carreira? Ele falou assim, porque não vai ser eu. Eu sou cirurgião, não me enxergo fazendo outra coisa a não ser sendo cirurgião. Eu sou apaixonada. E ele é apaixonado, ele chega com um brilho no olhar, assim, que você não tem ideia. Aí eu falei, vou ter que ficar caladinha, né, porque
ele encontrou o propósito dele. E muito mais cedo, né? Então, vamos lá. Quais, Fernandas, agora de acordo com os estudos, quais são os benefícios de viver com um propósito? Impacto na saúde mental e no bem-estar. Resiliência. Pessoa com propósito definido tende a lidar melhor com as adversidades. Olha que ponto legal. Por que a gente tende a lidar melhor com as adversidades? Porque você precisa pagar um preço ali para você viver o seu propósito. Você precisa pagar um preço, você vai fazer o diferente, você vai fazer o a mais, você vai sair do tradicional. A pessoa que vive com propósito, ela sai da mesmice. Ela sai do tradicional. E para você viver, a Bruninha chegou, a Bruninha é outra que vive no propósito dela, a bichinha é fera. Então, oi Bruninha. Então, para você viver dentro do seu propósito, você precisa de coragem. De coragem para viver, de coragem para escutar uma crítica, de coragem para falar, eu bato no peito que isso é útil, eu bato no peito que a gente precisa fazer diferente, eu bato no peito. A gente vai receber críticas. E às vezes você vai estar dentro do propósito de algo aceito, como o meu marido, que é um médico, um cirurgião, e você vai escrever a crítica da mulher, não, mas você vai fazer cirurgia sempre. Entendeu? A gente precisa, quando a gente faz o que a gente ama, a opinião do outro, o olhar do outro, ele perde um pouco a importância. Então, a pessoa acaba se tornando mais resiliente, sim, mais resiliente e melhor com as adversidades. Motivação. Uma pessoa que vive no propósito, ela vive motivada. É como se fosse uma fonte de energia. Porque quando você faz o que você gosta, você tá ali, ó, deitadinha, igual eu fico, né? E eu pego lá e vou ler tudo. Eu leio tudo. Eu atendo uma pessoa, ela tá lá no Japão, e tá casada com um japonês. Aí eu tenho que entender a cultura do cara antes de eu dar qualquer devolutiva, né? Lacan, ele ia nos locais. Eu falei, meu sonho, né, gente? Eu atender e falei assim, peraí, deixa eu fazer uma visita no Japão para eu poder atender melhor minha paciente. Aí imagino qual que seria o valor de uma sessão, mas meu sonho era chegar nesse nível de vida, né? Então, como eu amo, como é meu propósito, eu quero saber, eu quero estudar. Aí a pessoa me passa, eu vou ler. Esses dias uma das minhas pacientes me trouxe uma religião nova, eu fui ler, fui entender a base da religião, da meditação. Viver com propósito é viver sobre isso, né? Longevidade. Estudos indicam que indivíduos com propósito podem viver mais e com melhor qualidade de vida. Faz bastante sentido e viver melhor é quando você aprende a viver mais para você do que para o outro. Entendeu que o propósito está muito ligado a você com você e menos o olhar do outro sobre você? Este é um propósito. E o mais interessante, você vive um propósito sem se preocupar com o olhar do outro, mas para servir o outro. O propósito é muito mais complexo do que você pensa. Certo? Então, vamos lá. Fê, e essa ferramenta Ikigai que você já explicou, é uma ferramenta que eu posso usar? Sim, você pode usar. Mas você também pode buscar, né? Em questões, como que eu vou descobrir meu propósito? O que eu posso fazer para descobrir meu propósito? Faz uma lista no que você é bom, no que você acredita que há valor de mercado, no que você acredita que estaria mais próximo ao que você gosta. Se você pagaria o preço de uma transição de carreira, você planejar bem essa transição de carreira. É você saber para que você quer. Muitas das pessoas que não sabem, escute isso, muitas pessoas que não sabem qual é o propósito, geralmente são pessoas que vivem para o outro. Uma pessoa que é focada no outro. Eu quero viver cuidando do outro, eu quero viver... E quando eu falo cuidar, não é aquele cuidar de você se doar, porque a gente só pode doar o que tem. É quando você não tem, aí você faz pro outro em busca daquele outro te devolver. Sabe? É como... perguntar que comida que você gosta, nem sei, eu só faço comida pros outros, nem sei o que eu gosto. Hã? Não tá certo. Entende? Então, você colocar suas competências, quais são os seus pontos fortes, isso é muito bacana. O que te entusiasma, o que te deixa feliz, o que você passaria horas e horas e horas e horas e horas fazendo, ou que você faz e que você nem percebe. O que as pessoas elogiam bastante você, isso é bom. Às vezes esse olhar do outro aí ajuda você nessa jornada. O que é que as pessoas te elogiam tanto e muito que você às vezes passa batido? E que você pode agora dar uma atenção para isso, né? Pergunta a outras pessoas, você acha qual questão das minhas habilidades? Você teria coragem de perguntar a alguém quais são suas habilidades?
A gente pode escutar isso, ver o que te traz satisfação. E fazer uma pergunta, né, gente? Agora, esse aqui eu vou colocar uma coisa que eu fiz comigo, tá? Eu sempre me fiz assim, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, as pessoas sempre perguntam, onde você se vê daqui 10 anos? E eu adoro essa ferramenta de onde você se vê daqui 10 anos. Aí eu ficava assim, onde eu me vejo daqui 10? 5, 4, 3. E quando eu for mãe? Aí eu colocava sempre as possibilidades da minha vida, isso não era mãe antes, e o que eu queria. Ai, a vida me trouxe uma surpresa, meu filho é autista. Agora eu tive que sentar, né, um tempo atrás aí agora, eu tive que sentar e falar assim, agora qual que é a minha prioridade? Foi bem em dezembro. E aí eu já tive que mudar. Então meu propósito vai ter que ser alinhando aos outros fatores, né? As outras necessidades. E é isso. Há outros sentimentos. E hoje eu tenho um novo propósito dentro do que eu já faço. O Mateus, ele trouxe esse novo olhar para mim. E o viver com propósito é estar livre e viver mais fluido. Meus amores, eu vou abrir aqui um espaço, se vocês quiserem fazer pergunta, tá? Deixa eu ler aqui, a Psi Fernanda. Neide Borges, não desista. Há profissionais de estilos diferentes que você não acreditaria. Você precisa encontrar o seu. Porque procure que vai encontrar, pode acreditar. É nobre o desejo de se buscar. Continua. Adorei, Fê. É nobre o desejo de se buscar. Neide, é isso. Profissionais vão ter bons e ruins, vão ter aquele... Na psicanálise, a gente chama de transferência, né, Fê? O paciente precisa ter a transferência e a confiança no seu terapeuta, seja um psicólogo, seja um psicanalista. Para mim, na minha época, quando eu estava desistindo, né? Mas hoje, trazendo bem a reflexão, eu acredito que era ali onde eu buscava realmente não tinha pessoas que se dedicavam com um propósito à sua carreira. Porque vão ter pessoas que vão atender, igual a Fê, ela respondeu aqui essa mensagem, vai na Fê, inclusive, a Fê respondeu aqui essa mensagem com muito amor. Então tem profissionais que conciliou o amor ao que se formou. E tem profissionais que não. Eu acho que uma das grandes características é isso. Eu acho que o nosso inconsciente sente. Nosso inconsciente conecta quem está realmente cuidando da gente para além, sabe? Com amor, com dedicação, com entrega, com um olhar. Mas também, Neide, a gente tem que observar, igual no seu caso, será que você não achou o psicólogo certo? Você foi em psicólogos, né? Ou será que você tem resistência a esse tipo de ajuda? O que isso causa em você? O que isso causa neste seu coraçãozinho? Um bom ponto também para a gente investigar. Tá bom? O meu ponto, quando foi aqui, era pelo plano, era rápido. As pessoas, parece que eu não sentia a pessoa interessada. Sabe? Eu não sentia a pessoa interessada em mim. E parece que eu queria tudo muito profundo, tudo muito de cara, sabe? E aí eu tinha uma amiga psicóloga e estava fazendo a formação em psicanálise, começando, ela falou assim, então tenta ver uma psicanalista. E eu fui tentar. Não sei se foi a abordagem, mas é a abordagem a qual eu me encontro, é o profissional a qual eu me identifico. Né? E tem gente que não vai se identificar com a psicanálise, você pode ter certeza. E que eu me senti uma entrega. Hoje o meu analista, ele é maravilhoso, eu fiz a formação com ele. É uma relação, quando você vê alguns até mesmo famosos que falam da relação entre o terapeuta e ele, é uma relação de confiança. Eu acho que o primeiro laço que você tem que ter com o teu terapeuta é essa relação de confiança. Ok? Gente, muito obrigada. Fê, muito obrigada. Neide, muito obrigada. Todos que apareceram aqui, muito, muito, muito obrigada, tá? Moema. Moema, essa live aqui é boa pra você, hein, gata? Maria Aparecida, Miriam, essa aqui também serve pra ti, cara. Kênia, muito obrigada a todos que apareceram aqui e compartilharam. A Glaze, a Glaze falou,
Eu já faço terapia há muito tempo. A minha última terapeuta teve um fim muito complicado. E eu estou com dificuldade de encontrar um novo terapeuta, né? Meu amor, fique à vontade. Eu não sei se eu tô tendo vaga, mas se você quiser experimentar uma sessão comigo, a Fê aqui, ó, já veio aqui, eu já vi que ela é uma pessoa amorosa na área dela. Não desiste, não. Busca. Terapia é muito bom, seja um psicólogo, seja um psicanalista, vê a abordagem, vê o profissional que você se sente acolhido e conectado. Lembrando que, por exemplo, para mim, foi a psicanálise, para você pode ser uma psicóloga conformada no TCC e cada um vai ser o seu. Não significa que o que é bom para mim é o bom para você, tá bom? Gente, ó, um beijo. Nossa, ficou parecendo a Maia Massafera, né? Um beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima live. Vocês me fizeram trabalhar na live, né, gente? Era um propósito assim que eu tava fugindo, né? Era propósito da tal da live, viu? Mas já que vocês pediram, até gostei de voltar, porque eu falei, vou fazer a live, mas eu não quero fazer uma live toda emperequetada, não, gente. Nem, sabe, igual psicanalista, não. Eu falei, eu quero fazer uma live lá, Fernanda. Quer ser eu. Chega de vestir só de psicanalista. Eu não trabalho o dia inteiro, não, gente. Pelo amor de Deus, trabalho não. Existe eu dentro de mim, além da psicanalista. Um dia eu explico pra vocês a diferença entre a psicanalista e a Fernanda, apesar que a Fernanda também é psicanalista. Um beijo, Clétia.